A gente vai respirar bem profundamente. E nós vamos sentindo a equipe dos guardiões adentrando com tochas, com espirais, fazendo toda a queima de energia, retirada de formas, de pensamentos, de sentimentos. Toda essa energia densa vai sendo aberto ralos, dutos nos nossos lares para escoar aqueles que têm a necessidade. E respirando, fazendo uma respiração, nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, Maria Amélia. E de mãos dadas com esses irmãos, nós somos levadas, todos nós levados ao Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos abertos à disposição na união com toda a espiritualidade que estuda junto conosco, esses espíritos amigos. E assim unidos, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com a expansão da nossa consciência e com a expansão do nosso cardíaco, trabalhando os nossos melhores sentimentos. Que seja uma tarde de paz, equilíbrio e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Ficar de bem com a vida. Bela proposta. Há muitos religiosos sonhando com isso. Para alguns até parece uma incoerência, afinal adoram sofrer, pois eles acreditam loucamente em karmas e provações. Eis aí um problema de comportamento da comunidade espírita, que deveria ser um exemplo de bem-estar e alegria com a vida. Porque ele está fazendo um comentário daquilo que o pai João falou, que a gente deveria todo dia a gente agradecer e estar de bem com a vida. Eu estou de bem com a vida. E esse estar de bem com a vida é aquela coisa, você tem que repensar. Você está de bem com a vida? Né? Se a gente vive buscando esses karmas e essas provações, tudo a gente olha como se fosse um karma e como se fosse uma provação. Então a gente não está de bem com a vida. Não é verdade? Algo mais? Eu tenho o próximo parágrafo. Tá. Infelizmente, alguns entendem que ser espírita é negar a vida material e viver a espiritual. Esses fogem dos prazeres e das coisas boas da vida, quando, em verdade, o que o espiritismo propõe é uma mudança na relação com o mundo físico e não uma negação dele. E aí é aquela questão, né, de que a gente vê muito as pessoas falando que tem que viver tudo pelo espiritual. Não é isso. A gente tem que dar o devido valor para os dois, para o espiritual e para o material. Não é viver a vida somente para o material, porque você está aqui não para isso. O material serve para você poder executar os seus o que você precisa fazer aqui na Terra como espiritual. E o espiritual é o verdadeiro objetivo de cada espírito, né? Só também não é para viver só no espiritual, porque se você não tiver o material, pelo menos para a gente que não tem missão gigantesca, né? Se a gente não tiver o material, como que a gente vai comprar o livro que a gente está estudando agora? Como que a gente vai ter os recursos que a gente computador? está utilizando para poder acessar isso agora? Ou como que a gente vai poder se deslocar da nossa casa até o centro espírita porque não vai ter dinheiro? Não é isso? Como que a gente vai estudar? Então, a gente precisa saber dar o devido valor e viver tudo isso com equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio no que a gente estiver fazendo, já era. Por conta dessa visão, quem nem resolve com equilíbrio sua conduta dos valores e experiências da vida carnal acaba desenvolvendo um processo emocional
Os sentimentos, nesse caso, ficam subjugados por um entendimento puritano e por crenças que interferem no discernimento e no uso da inteligência, que é aquilo que você falou, né? Então, assim, quando a pessoa nega, não tem esse autoconhecimento, que eu vou precisar do equilíbrio, do físico, daquilo que eu necessito da matéria e da parte desse espiritual, acontece essa coisa, a pessoa acha, cria uma crença, mas na verdade ela não tem. E aí ela fica só naquela coisa, né? Ah, eu faço, mas na verdade ela não faz. Ela ainda está na matéria. Ou ela está na parte espiritual. E aí onde que vai dando as contrariedades dentro dela. É assim que eu vejo. A vida emocional fica artificial, distante da realidade de cada um, presa a uma série de eventos psicológicos que adoecem a vida mental, tais como ansiedade, medos, culpas, irritações, milindres, mágoa crônica, com tudo que saia dos objetivos pessoais, além de muita dificuldade de se relacionar com pessoas diferentes. É aquilo que, assim, quando a gente não consegue enxergar, a gente fica dessa forma. No artifício. Algo mais? Aqui. Aí abaixo só que eu coloquei, que eu marquei assim, de observação. A solução para isso é 2 parágrafos abaixo. Uhum. A solução para isso é uma educação emocional centrada no Evangelho, na doutrina, na psicoterapia e no autoconhecimento. Encare-se e pare com essas explicações que até são muito oportunas, desde que acompanhadas de um trabalho pessoal de desenvolvimento e tratamento de suas próprias emoções. Ou seja, precisamos realmente, né, uma educação emocional, uma doutrina, o nosso autoconhecimento, que é importante, para podermos realmente nos verificar todas as nossas dificuldades, né? E aí a gente vai conseguir realmente ter um desenvolvimento, uma clareza maior para nós estarmos aqui. Das nossas próprias Não emoções, né? próprias emoções, sim. Aí a gente vai saber equilibrar, né, o material e o espiritual. Porque muitas vezes, quando a gente não se encontra, o que acontece? O que acontece, né? Porque, assim, no que está dito, é lindo e maravilhoso, mas vamos lá, vamos exemplificar. Vamos tentar trazer isso para o dia a dia, né? Eu não busco meu autoconhecimento, então eu não sei o que acontece comigo. Por que eu fico chateado? Por que eu falo certas coisas? Por que eu cutuco? Por que eu faço isso? Mas eu também não sei por que eu faço as coisas boas. Se eu não sei também se eu tenho o que eu faço de negativo, eu também não sei o que eu faço de bom. Então, para a gente ter esse autoconhecimento, a gente precisa entender os dois lados, porque ninguém é totalmente sombra e ninguém é totalmente luz. Mas qual é o lado que está melhor? A gente não para, e aí assim, como que eu vou desenvolver as minhas emoções se eu não conheço isso? Se eu não me conheço, né? Não, eu não conheço ou não tenho conhecimento. Conhecimento. Não conheço em geral. Então, Leda, assim, a gente tem o autoconhecimento, Sim. que é conhecer todas essas partes. Mas se conhecer o lado bom, o lado ruim. Por que eu faço certas coisas? Por que eu respondo? Por que eu faço assim? Por que essa emoção é dessa forma? O que eu sinto quando eu falo tenho isso? Quando eu sinto quando eu vejo tal coisa? Esse é o conhecimento das emoções. Conhecer as emoções para saber o que acontece com a gente, né? São as suas emoções. Então, eu tenho emoção, aquilo me emociona porque eu sinto dessa forma. Qual é o meu sentimento?
Eu estou me analisando. Quando a gente joga o autoconhecimento, parece que fica aquela coisa assim, abrange tudo, tá? Mas o quê? O que vem para a peneira? Porque parece que assim, é aquilo que quando a Eliana fala muito, né? Para a gente ir como que é? Para a nova terra, nós precisamos de autoconhecimento, conhecimento e exemplificação do bem, não é isso? É um mantra. Conhecimento, autoconhecimento Conhecimento, e prática do bem. autoconhecimento. E prática do bem. E aí? O que significa? Conhecimento do que a gente está vendo aqui, das emoções, de tudo, dos sentimentos, de tudo isso, da gente. O conhecimento seria no se geral. Conhecer. Não, o conhecimento seria no geral. No geral. E aí, no a geral, gente se posicionar... Assim, espera só um pouquinho. O que seria o conhecimento geral? Conhecer o que é o espiritismo, como se desenvolveu, todas as regras. Isso é conhecimento. Isso é livro, isso está em Kardec, isso está em Edgar Armond, isso está em Chico, isso está em Emmanuel. Isso é conhecimento, está nos livros. Autoconhecimento já depende de nós. Aquilo que eu aprendi como conhecimento, eu vou desenvolver. Então, assim, se Chico fala do perdão, de colocar a água na boca, como que eu faço nessa exemplificação comigo mesmo? Esse é o autoconhecimento. Como eu trabalho todo esse conhecimento dentro de mim. É fácil, não é fácil? É eu comigo mesmo. O que gera, né? O que me provoca, o que eu sinto. Vamos dizer assim. Tá? Então, e essa prática do bem, fazer o bem para si e fazer o bem para as outras pessoas. Mas como que eu vou fazer o bem se eu não estou bem? Se eu estou cheia de dificuldades emocionais. Eu acho que para fazer um paralelo, um bom resumo disso, conhecimento é aquilo que te abre os horizontes. Conhecimento é aquilo que te dá a condição de você reconhecer o que é certo e errado. Autoconhecimento é você olhar para dentro de si e perceber o que te faz ter escolhas negativas. Entendeu? E aí eles colocam aqui, espíritas bem resolvidos emocionalmente são mais felizes e autênticos. Porque tá leve, tá tudo certo. Quanto mais de bem com a vida estiverem, mais se tornam exemplos vivos de sanidade e a contagiar a sociedade para a mensagem renovadora do amor. Que as reflexões mais oportunas do pai João de Angola possam constituir um incentivo para que todos busquem uma vida melhor e, sobretudo, estejam de bem com a vida. De bem com a vida. Doutor Inácio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, no capítulo 1. Estado de perturbação após a morte física. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que ele se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda muito mais tempo a impressão da matéria.
Está no Livro dos Espíritos, questão 163 e 164. Então, depende daquilo do nosso apego. Quanto menos apego, mais rápido. Quanto mais apego, mais dificuldade. Tudo bem. Sim. Algo? Não. Ok. Nessa primeira página, nada? Não. No segundo? Não. Alguém anotou alguma coisa desse capítulo número 1? Não. Então, podemos passar para o capítulo número 2. Não, peraí. Eu anotei aqui. Eu marquei quando ele vai aqui Qual página? atender, Qual página? qual página? 26. Acho que deixa eu ver se é na 26. Quando ele vai aqui atender a senhora que desencarnou, Como que começa o parágrafo, Leda? aqui. Quando ele se apresenta aqui, olha, pode falar comigo, minha filha. Logo no começo da página 26, o segundo parágrafo. Pode falar comigo, minha filha, ou também com essa aqui ao seu lado, a Carminha. Ela é enfermeira desse hospital e também psicóloga. Vai ouvir você em suas dores. É que ela não se reconheceu ainda, ela acha que ela está encarnada ainda, né? E eu achei interessante, e eu achei interessante esse diálogo, porque ele não tenta convencer ela de nada. Ele conversa com ela, né? Como se ela realmente estivesse. Eu achei interessante. Então, ninguém achou interessante Interessante. toda a parte da frente que vem colocando o centro espírita, o que é um centro espírita na Terra e como ele se vê no plano espiritual. De quando ele vai andando lá no caminho Não, assim, o que eu quero te dizer, que nem assim, quando a gente está dentro de uma casa espírita, né, a gente sempre fala que é um pronto-socorro. Sim. Que existe a parte da Terra, mas existe a parte espiritual que é muito maior. E vocês viram todos, são mais de 600 lugares. O centro espírita não tem isso, não são 600, a gente nunca vai atender 600, mas eles atendem. Não, 600 leitos, né? A diferença desse fator, olha como o plano espiritual, como tudo é feito como se fosse um hospital para que as pessoas pudessem, o quê? Que nem a Leda falou assim, ele não contou. Não, porque imagine você. Ele conversou com ela como se ela tivesse ainda, que ele fosse um médico e ela tivesse encarnada mesmo, né? Então, imagine você desencarna, você está vendo seu corpo, porque você não perde, você perde o corpo físico, mas o seu perispírito é idêntico. Uhum. Se você tinha uma dor, você continua com a dor. Como que você vai chegar... Não estava com a dor. Né? E como que você vai chegar e você vai ajudar um espírito falando, você morreu, seu corpo está lá, já foi enterrado e agora você está aqui. Como que você ficaria? Morria de novo, né?
completamente abalada, apavorada. Então, e aí, assim, olha como que a espiritualidade resolve. Cada um vai descobrir no seu tempo aquilo que não tem do seu apego. Porque o que que ela tinha? Ela tinha todas as dúvidas, né? Então, eu acho que é um capítulo que é interessante nesse sentido, de como a gente pode entender, e é por isso que eles colocam. Tem pessoas que vão entender muito rapidamente, e tem pessoas que não vão entender rapidamente. Vão necessitar de um tempo, um bom tempo, para entender que desencarnou. E isso acontece por quê? Devido aos nossos apegos, às nossas culpas, tudo isso. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, tá? Porque a gente trabalha muito nessa parte de mistificando, né? Olha, o que falou a pessoa lá que estava desencarnada? Que ela acha que está para morrer e E ela, precisa de alguém para conversar, não é isso? ela quer pedir desculpa, ela quer voltar lá na casa para falar. Ela quer alguém para conversar, porque ele colocou aqui. Ah, sim, tá. E ele ofereceu isso para ela. Uhum. Ofereceu, ó, você pode falar comigo ou com a Carminha, que é uma enfermeira e psicóloga. Ele está aliviando, ele está acolhendo. Nem sempre falar a verdade é a melhor coisa. Ele passou Sim, pelas sim. 3 peneiras. É verdade É. ele falar que ela desencarnou? Mas é necessário? É necessário? Não. Tem bondade? Também não. Ele não Também fala. não. O momento certo para ele entender que desencarnou vai chegar. Mas não é esse o momento, porque nesse momento ela está querendo. Ele quer aproveitar o momento em que ela está querendo fazer alguma coisa que talvez ela não fez a vida inteira. Esse é verdadeiro. Você vê, é isso aí. Então, aproveita esse momento, sabe? Às vezes a pessoa chega e fala assim: ah, não, eu tô passando por um momento da minha vida que não é legal. Aí, o que a gente costuma ouvir das pessoas? Não, não fica assim, você é espírita, você sabe como é que funcionam as coisas. Existe necessidade de falar isso para a pessoa? Se ela é espírita, ela não sabe? É. Que acolhimento que você vai dar falando o seguinte: o teu sofrimento que você está falando, isso é vitimismo, tá bom? Você precisa aprender a pôr em prática tudo aquilo que você conhece a respeito do espiritismo. Não está acolhendo. Ou acusar, Como assim? que nem no caso dela, ia acusar de adúltera, disso, daquilo, aquilo outro. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Pai João aqui, ele deu um exemplo perfeito do que é acolher. Acolher, Sim. do que é um É acolhimento. você dar abertura para a pessoa colocar para fora aquilo que está oprimindo ela. Agora, se você, na sua fala, se oprime ainda mais, você não está acolhendo. Você está prejudicando a pessoa. Né? E mais uma coisa, quando a gente faz trabalho de desobsessão, quando o espírito se manifesta falando como se ele tivesse ainda encarnado, a gente nunca fala que ele está E desencarnado. não. Nunca fala. Porque senão ele vai tomar o mesmo choque. Ele da mesma forma que existe aqui, somos nós trabalhando. Somos um pronto-socorro. Somos uma equipe de pronto-socorro. É difícil compreender isso ou não? Não, É só não, uma não. pergunta. Não, eu tinha compreendido. Só uma pergunta que o Sérgio falou agora, que você nunca fala para o espírito que ele vem, que ele está desencarnado. Mas como assim? Se ele está vindo num trabalho, ele não sabe que ele está desencarnado? Não, Não. Às vezes não tem noção nenhuma. nenhuma. Ele nem percebe que está se manifestando através de um corpo diferente do dele. Ele acha, por isso que assim, a espiritualidade vai fazer o quê?
vai colocar no próximo, num espírito que tenha a mesma energia, tudo é trabalhado. A maior parte a maior parte de socorros de acidente, Mas ele não visualiza que ele não é ele? Então, Solange, o perispírito é a mesma marca. Ele não visualiza, ele Não, não... fisionomicamente, ele não visualiza que ele não é ele, é só em questão de energia, isso? Então, Solange, ele vê o perispírito dele, ele não vê o Ah! perispírito do médium. Ah, tá. Isso. Incorporar Entendi. não significa que o espírito vai entrar dentro do seu corpo. Vocês se lembram da aula que a gente teve dentro do curso de médiuns, onde existia a justaposição energética dos dois espíritos? Não é isso? É isso que acontece. Não existe uma sobreposição de um espírito sobre o outro, de um perispírito sobre o outro. É Tudo simplesmente bem. a conexão energética, entendeu? Tudo bem, eu queria entender, tudo bem, eu entendi que ele não incorpora, eu entendi isso. Eu quis falar em questão de visualização dele não ver que ele não é o corpo do outro. É Então, isso. porque veja bem, ele está sendo levado. O que é montado? E aí, talvez, foi por isso que eu falei assim, gente, ó, para mim, essa parte primeira é extremamente importante para que se entenda como funciona um hospital. Você entendeu? Por quê? Porque o que ele vai ver? Ele vai ver um hospital. Se ele sofreu um acidente, se ele estava no hospital, ele está vendo um hospital. Ele está vendo o quê? Ele está vendo médicos, ele está vendo enfermeiros, coisa que ele já estava vendo. Entendeu? Não existe essa diferença. Então, a importância que tem o plano espiritual, ele não está aqui para nos crucificar, ele está aqui para nos fortalecer. E aí você fala assim, sempre é criado um ambiente, um ambiente acolhedor para que possa ser tratado as pessoas, que elas possam ser acolhidas. E não para que elas entrem num desespero, num sentimento de culpa. Não é essa a intenção. Nesse primeiro momento do desencarne, é isso. É o acolhimento, é o tratamento. Aí depois, cada um vai seguir o seu caminho. É isso? Não adianta você colocar uma receita. Não funciona dessa forma. Cada espírito tem a sua jornada. Cada espírito tem, dependendo se ele está mais materializado ou não, que nem já disse agora há pouco, né? Ele vai ter uma percepção maior ou menor daquilo, do que está acontecendo com ele. Por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia, a gente estava num trabalho de desobsessão, de um trabalho onde teve incorporação, e veio um espírito da Ucrânia para se manifestar. E uma coisa que ele falou que me chamou a atenção é: você não fala a mesma língua que eu, mas eu estou entendendo o que você está falando. E aí ele começou a perceber que ele não estava mais encarnado. Entendeu? Mas ninguém chegou a falar assim, não, você já está desencarnado. Esse fator é assim, às vezes para alguns espíritos é muito rápido, para outros vai ser muito devagar. Tem um livro, E a Vida Continua, do Chico, que é muito interessante. Se vocês têm tanto... É bem antigo, é um dos primeiros, assim, uma leitura bem daquela época, né? De 1940, 47 e tal, e aí ele vai explicando lá, a Etelvina, tudo que aconteceu com ela, né? Então, assim, é bem interessante a gente ir buscando. Mas acho que, assim, deu para pegar como funciona esse plano espiritual, como são os socorros. Sim. Eu acho que tem bastante dúvida sobre isso, né, pelo que eu vejo. Não. Era só em relação ao que ele falou, que eu fiquei na dúvida, em relação ao corpo, visualização de que ele, nessa parte que já foi esclarecida, somente isso.
Vamos parar onde? Você esclareceu o que você queria saber daquele parágrafo, Leda? Pode. Não, eu já entendi, já esclareceu. Então a gente começa na sábado a partir de eu já conheço.